Bom dia, estamos de volta com as aulas gravadas, isso mesmo. Bem, e hoje vamos falar sobre período regencial, ou seja, lembrando a aula passada, Dom Pedro I abandona o poder do Brasil, abdica o trono. Ele, abdicando o trono, vai colocar como herdeiro desse trono Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, e vai a Portugal defender os interesses da filha dele de 10 anos de idade, Dona Maria da Glória, ou seja, defender o trono dela. Bem, como Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, e Dom Pedro I, e como Dom Pedro I, ele vai para lá, para Portugal, e deixa aqui o período regencial. Porque, como Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos, ele não poderia tomar nenhuma decisão. Conclusão, teve que o poder ficar na mão dos proprietários de terra. Quem eram esses proprietários de terra? Terras de cana-de-açúcar e dono também de escravos. E eles eram divididos em 3 partidos. O período regencial, os moderadores, também conhecidos como caramurus, os jurujubas, conhecidos também como liberais exaltados, e os chimangos, que são considerados os liberais moderados. Bem, então, esses 3 aqui é que compunham a Assembleia Legislativa da época. Como Dom Pedro I, ele foi embora, era necessário colocar uma regência trina, que seria uma regência trina. 3 pessoas iriam tomar conta do poder. Bem, antes disso, vamos ver o que os caramurus defendiam. Os caramurus, que eram os moderados, conservadores, eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao Brasil para retornar à monarquia. Então eles eram fanzaços do Dom Pedro I, hashtag volta Dom Pedro. E os jurujubas, eles não queriam a volta de Dom Pedro, eles eram a favor de uma república. E nessa república, eles eram a favor de uma soberania popular. Então, eles lutavam para isso. E os jurujubas, eles defendiam a autonomia das províncias, ou seja, que cada província naquela época tivesse um poder separado, tivesse autonomia de poderes, ou seja, uma federação. E os chimangos, eles queriam uma monarquia constitucional, ou seja, o parlamento mandava, e o rei e a rainha seriam apenas fantoches, igual lá na Inglaterra. Então esse era o cenário naquela época. O Brasil não estava lá aquelas belezas econômicas, mas tinha um congresso que, apesar de lutarem por questões diferentes, todos eles ambicionavam o poder, ou seja, eles queriam somente o poder e o privilégio desses poderes. Nenhum dos 3 queriam libertação dos escravos, dos escravizados, nenhum dos 3 poderes queriam, aliás, dos 2 aí, tanto os caramurus como os chimangos, não queriam soberania popular, somente os jurujubas que queriam essa soberania popular. Então esse é o retrato da Assembleia Constituinte. Bem, dá uma pausa aí para copiar, para quem quiser copiar, só dar uma pausa no vídeo e copiar isso aqui que está mais ou menos resumidinho aí da apostila, ok? Só pausar.
Não se espantem se eu apagar o quadro. Bem, então a regência foi formada. Ok, beleza, tudo tranquilo. Só que esses deputados, esses donos de terras, não confiavam no exército, porque o exército naquela época era composto de 70% de portugueses e 30% de brasileiros, principalmente nas áreas de comando. Então, esses regentes, para poder assegurar o seu poder e também se defender de revoltas populares, né? O caso de algum popular, algumas revoltas pegarem o poder, porque com medo do exército não fazer nada, eles criaram uma milícia chamada de Guarda Nacional. Então, essa milícia de Guarda Nacional, eles eram lideradas pelos proprietários de terras, que tinham títulos de coronéis, e os seus empregados, né, os jagunços, poderiam andar armados. E aí formava-se a Guarda Nacional. Era uma das primeiras formas de se manter a ordem dentro do Império Brasileiro. Bem, primeiramente, forma-se a regência trina provisória, como lá nessa regência trina provisória, como teria na Constituição de 1824. Então, o objetivo dela, entrar no poder para não deixar vago. Ou seja, esses caras entravam no poder. E foi eleito através deles, né, o maior fazendeiro de terras, que era o Nicolau de Souza Vergueiro, o José Joaquim Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esses três entram no poder e organizam o legislativo. Eles só ficam 3 meses no poder, de abril até junho. Então, essa regência trina provisória, ela vai organizar a casa para uma votação maior, que seria a regência, para compor a regência trina permanente. Então, em junho, foi eleita a regência trina permanente, que ficou como eleitos o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que era parente, né, pai ou avô, né, do Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O Nicolau de Souza Vergueiro, ele não se candidata, tendo que somente o José Braulio Muniz, que representava as províncias do Nordeste, foi eleito, e o José de Costa Carvalho, que foi representante das províncias do Sul. Eles organizaram e formaram a regência trina permanente. E no Ministério da Justiça, para tomar conta da Guarda Nacional, foi eleito um padre, chamado Padre Feijó. O nome dele, na verdade, é Diogo Antônio Feijó, conhecido mais como Padre Feijó, ou, né, futuro regente Feijó. Bem, e para colocar essa regência trina permanente para poder governar, eles tiveram que modificar a Constituição de 1824. Então, foi criado um ato adicional, onde diminuía os poderes do Executivo e aumentava o poder do Legislativo. Então, esses carinhas, eles simplesmente modificam a Constituição para ter legitimidade de poder, além de transformar o Rio de Janeiro em um município neutro, né? Ou seja, como era a sede do governo naquela época, transformava esse município em município neutro. E os regentes teriam
com apenas 4 anos de mandato. Ou seja, era a primeira vez que o Brasil tinha uma experiência de uma quase república. Ou seja, os governantes se alternariam de 4 em 4 anos. E a regência plena permanente iria permanecer 4 anos, mas depois só existiria um regente somente. Eles aprovaram a regência una. E aí, em 1835, foi criada a regência una. E quem ganhou para a regência una foi o padre Diego Feijó. Bem, e naquela época só quem votava era os proprietários de terra. Quem votava para deputado era proprietário de terra e quem votava para ser regente eram os deputados. Bem, então o padre Diogo Feijó, ele era um dos caras que participava, que era um dos do grupo dos Jurujubas, ou seja, eles eram eram liberais exaltados. Só que no governo do cara surgiu várias revoltas provinciais, ou seja, aquele estilo de guarda nacional estava indo pelos ares. A população estava revoltada não somente com o modelo que se formou, né, das regências, como também a opressão e a pobreza muito grande no território. Então, muitos deles começaram a se revoltar. E isso justamente no governo do regente Feijó, do padre Feijó. E aí esse padre Feijó, ele tentou conter essas revoltas e não conseguiu. O que ele fez? O que ele fez então? Ele renuncia. E ele renunciando, abriu caminho para outro regente entrar. Então outro regente entra, chamado Araújo Lima. Esse Araújo Lima era completamente diferente do regente Feijó. Ele era do grupo dos chimangos, que era um grupo mais forte, mais centralizado. Ou seja, não queria pobre no poder, povo no poder principalmente. Então, ele simplesmente começou a fazer uma mini ditadura. Ele começou a reprimir com mais violência essas revoltas populares. O que seriam essas revoltas populares? O objetivo delas: acabar com a opressão, acabar com a miséria e, principalmente, eram contra a regência e a favor de um mandato de Dom Pedro II. Então essa era a forma que eles queriam que funcionasse. Bem, tiveram várias revoltas, mas eu vou falar somente a que está na apostila, que foram as mais importantes. Bem, no norte do Brasil, ou seja, mais ou menos no Pará, ocorreram a cabanagem, né? Ou seja, no Pará, Amazonas, a cabanagem, onde os líderes do movimento eram os cabanos, ou seja, era a própria população. Os líderes, os próprios cabanos. O motivo dessa rebelião era contra a liderança portuguesa na região. Portuguesa na região. E os participantes delas eram os indígenas
os indígenas, os mestiços, e escravizados. Então, esses eram os líderes do movimento, os participantes dos movimentos, que eram praticamente toda a população. Eles não estavam aceitando a liderança dos portugueses lá. Então, eles se revoltaram, expulsaram os portugueses do comando e, depois de ter colocado o Félix Malcher, que traiu o movimento, eles fuzilaram o cara. Depois colocaram o Francisco Vinagre para governar a província. E, depois que ele terminou o poder, veio o Eduardo Argelin. Então, essa revolta durou apenas 5 anos. E foi uma das revoltas que mais deu trabalho para os regentes, ou seja, para o governo do Rio de Janeiro, os regenciais. Acabou que, na luta entre o povo e os regentes saíram bem melhor e ganharam a luta. Obviamente que esses cabanos eram muito pobres, muito carentes, e o motivo deles estarem brigando por causa dessa liderança portuguesa, eles também estavam passando muita miséria e muita fome, por isso que eles se revoltaram. E os regentes, por sua vez, tinham medo desses caras simplesmente saírem fragmentando o Brasil, ou seja, eles tiveram medo das províncias se libertarem se fizessem a independência de seus estados, de suas províncias. Então eles queriam manter o território unido. Bem, estamos em época de eleição. Alguns candidatos estão fazendo comícios nas ruas. Caso algum barulho de alguma musiquinha incomodar, são os candidatos. Mas eu não apoio ninguém, então a musiquinha é exterior. Bem, e os fogos também. Então a cabanagem ela acabou sendo reprimida pelos regentes, principalmente já na era do Araújo Lima. Bem, uma revolta também que aconteceu na região Nordeste. Quem quiser, copie isso aqui que está meio resumidinho, né? A cabanagem que ocorreu para Amazonas, o motivo e os participantes dessa província. Dão pause no vídeo, copiem rapidinho e aí depois vocês continuam acompanhando. Bem, no Nordeste aconteceram várias revoltas regenciais contra os regentes. E uma delas ocorreu no Maranhão, que foi a Balaiada. A Balaiada, ela começa no Maranhão por volta de 1838 a 1841, durou 3 anos. O líder dessa balaiada, era um comerciante chamado Manuel dos Anjos Ferreira.
Ferreira. O motivo foi a miséria. Agora que eu escrevendo miséria. O motivo foi a miséria e a opressão. Miséria e opressão. E os participantes deles eram os escravizados, e camponeses. Por que balaiada? Eram comerciantes que vendiam balaios. Balaios era uma cesta de vime. Eles fabricavam essa cesta de vime e vendiam. E era uma região, Maranhão, era uma região onde havia muita pobreza, muita miséria. E os regentes não queriam nem saber daquilo. Então, o Manuel dos Anjos, juntamente com o Raimundo Gomes e Cosme, ambos eram libertos, eram negros libertos, começam a libertar escravos, né? Começam a fazer escravos, ajudar os escravos a fugirem, ou seja, só 3.000 escravos só eles conseguiram ajudar a fugir. E com isso eles lutaram contra essa miséria e opressão. O local onde eles fizeram a revolta era no sul do Maranhão, que hoje é numa cidadezinha, numa vilazinha chamada de Caxias. Então, a revolta foi em Caxias, lá no Maranhão. Bem, obviamente que os revoltosos, eles conseguiram muitas vitórias, mas foram derrotados também pelas forças regenciais. Eles simplesmente tiveram um probleminha internamente, ou seja, tiveram muitos traidores dentro do movimento que acabaram sendo delatados para as forças regenciais. O que os caras defendiam? Eles defendiam a religião católica, eles defendiam a liberdade, a Constituição, e também queriam que o imperador Pedro II retornasse, ou seja, assumisse o poder. Eles não estavam querendo que os regentes ficassem tomando conta. Então, quem quiser copiar, aliás, fica melhor: Balaiada Maranhão, o líder, o motivo e os participantes. Ok? Então, esses foram os da balaiada. Na Bahia aconteceu 2 movimentos, que foi a Revolta dos Malês e a Sabinada. Bem, Revolta dos Malês. Bem, teve um probleminha durante a retirada de negros lá da África, e aí os caras, em vez de eles mudaram o local que era para que comprava os escravos. Em vez de comprar de Angola, eles compraram justamente lá do Benin, né? E da Nigéria. E não sabiam que lá os habitantes eram islâmicos, ou seja,
geral muçulmano. Então, sabe como é muçulmano, né? Muçulmano não aceita a escravidão. Muçulmano sabe ler. Muçulmano defende a liberdade com unhas e dentes. Se precisa até matar. E foi isso que aconteceu. Obviamente, os líderes desse movimento eram os malês, ou seja, africanos islâmicos. E o motivo era justamente a escravidão e a imposição da religião católica. Então, eles queriam que a religião católica se tornasse para eles, ou seja, eles eram muçulmanos, seriam obrigados a se converter católicos, isso não era para eles. E a escravidão. Conclusa. Morte, muita morte em Salvador. Eles tomaram a cidade de Salvador, expulsaram os brancos do poder e o Salvador ficou nas mãos dos escravizados, dos escravizados islâmicos. E os caras falaram o seguinte: a gente aqui só sai quando o governo nos mandar de volta para casa. A gente vai até devolver Salvador para vocês, mas a gente quer ir embora para casa. Bem, essa a regência não conseguiu vencer. Foram um ano, aliás, em 1835, que o governo regencial ficou com isso apertado. Conclusão: eles prenderam o movimento, conseguiram prender o movimento, porém, eles fizeram uma negociação forçada. E essa negociação fez com que todos esses malês fossem retornados para a África. Ou seja, todos que participaram do movimento foram para a África, voltaram para a África, e Salvador foi devolvida de novo ao Brasil. Alguns livros falam que eles foram derrotados, reprimidos, o que é uma mentira. Na verdade, eles ganharam a revolta e voltaram para suas terras. Eles falavam o seguinte: morte aos nagôs. Nagôs eram brancos, ou seja, qualquer pessoa branca que passava na rua eram mortos pelos negros, principalmente se era do governo português ou do governo regencial. Os caras conseguiram a sua liberdade. Basicamente, 1.500 escravizados voltaram para suas casas na África. E a Sabinada, que teve um líder chamado Francisco Sabino, ele queria, essa revolta foi uma revolta que queria que Dom Pedro II tomasse o poder. Era contra a regência e queria que Dom Pedro II tomasse o poder na região. Então, esse movimento ele não só mobiliza o povo, como também mobiliza alguns proprietários de terras da região. Obviamente que teve tiveram um governo caráter popular da Bahia, e alguns proprietários de terra simplesmente ficaram com medo deles separarem da Bahia, a Bahia separar do Brasil e se tornar uma república popular, liberando os escravizados. Então traíram o movimento para a regência e aí foram derrotados. Bem, na região sul aconteceu a revolta farroupilha. O que seria essa revolta farroupilha? Foi uma revolta de proprietários de terra, não foi uma revolta popular, foi uma revolta de proprietários de terra
que organizaram a independência do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, esses proprietários de terra estavam simplesmente com raiva da concorrência da charque. Charque, para quem não conhece, charque é um tipo de carne seca. E eles estavam, mordidos porque a carne seca, a charque, lá da Argentina e do Paraguai, eram mais baratas do que a charque brasileira, a charque gaúcha e catarinense. Então eles queriam que o governo regencial fizesse alguma coisa. O governo regencial simplesmente deu uma banana para eles. Não fizeram absolutamente nada. E aí eles começaram a fazer um movimento de independência. Então um dos proprietários de terra mais famosos, chamado Giuseppe Garibaldi, ele simplesmente ajuda esses proprietários de terra a liderar o movimento, a fazer o movimento de independência. E o Davi Ganabarro também. E a Anitta também. Anitta Garibaldi. Ambos que unificaram a Itália. Bem, quem foi o líder desse movimento da Farroupilha foi o Bento Gonçalves e o José Gomes de Vasconcelos. Eles que foram os líderes do movimento lá da Farroupilha. Depois ele simplesmente o Bento Gonçalves ele vai conseguir separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, formam outro estado, constituíram um hino, uma bandeira que até hoje nos jogos, principalmente jogos do Grêmio e do Internacional, eles cantam o hino e e exibem a bandeira da República Federativa Rio-Grandense. Ou seja, por eles ele não se uniu ao Brasil, nunca mais. Só que essa rebelião ela não foi reprimida, ela foi negociada também. E principalmente pelo poder aquisitivo dos caras. Os caras não eram pobres, então não poderia meter o cacetete neles. Bem, então foi assinado um acordo entre o governo, através do Barão de Caxias. Barão de Caxias porque foi o cara que reprimiu a balaiada em Caxias, no Maranhão, e aí recebeu o nome de Caxias, Barão de Caxias. E ele vai e assina um acordo com os proprietários de terra lá do sul e fazem com que o sul, ou seja, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se unificasse ao Brasil novamente, em troca da charque brasileira ter um preço negociável, um preço mais barato do que lá da Argentina. Então foi uma negociação. Bento Gonçalves, que foi considerado o herói nacional, assina então a devolução das terras ao Brasil. Bem, a regência ela começa a repensar a forma de poder. Então, sabendo que essas revoltas regenciais eram a favor de Dom Pedro, então eles pensaram da seguinte forma: Dom Pedro tem apenas 14 anos de idade. A gente está trocando a nossa economia pelo café. O café está vendendo mais do que o cana, então vamos valorizar o café. E aí eles começam a se reunir e falar o seguinte: poxa, se a revolta está sendo para a volta do Dom Pedro, então a gente vai colocar o Dom Pedro II no poder. A gente vai criar um clube da maioridade
e vão fazer o cara retomar o poder aos 15 anos de idade. Só que eles não eram bonzinhos assim não. O objetivo deles era manipular Dom Pedro II aos seus interesses. Então, obviamente que eles viram Dom Pedro II uma criança, um moleque, e queriam fazer de tudo para o cara fazer governar para os interesses dele. Então eles organizam o clube da maioridade, faz com que modifique a Constituição, onde Dom Pedro vai ser coroado aos 15 anos de idade, assumindo o poder. O desdobramento disso aí vai ser daqui a pouco, às 10 horas. Vai ter aula às 10 horas, a gente já antecipou, mas aí a aula vai ser ao vivo lá, quando a gente falar de segundo reinado. Ok? Bem, então essa parte da aula vai estar finalizada. Vou colocar o exercício da apostila aí, os 2 exercícios da apostila, tanto do primeiro reinado quanto de agora. Vocês vão fazendo. E depois eu vou entrar em live ao vivo com vocês para dar a aula sobre segundo reinado. Mas aí vai ser ao vivaço, ok?